Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Já estamos no 23º dia e nesse dia eu quero meditar com você a respeito do tema Uma Juventude Santa. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que diz o seguinte: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existe um provérbio ou um ensinamento que muitas das vezes é dito por pessoas inconsequentes e imaturas. É dito para jovem. Pessoas inconsequentes e imaturas dizem para jovem. Qual é a frase? Qual é o ensinamento? O ensinamento é o seguinte, ele diz assim: mas você é muito jovem, né? Você tem que aproveitar a vida. Você vai casar cedo? Para que casar cedo? Você vai assumir responsabilidade cedo? Para que isso? Você tem que aproveitar a sua vida. Você precisa aproveitar enquanto tem vigor, enquanto tem força. E viver para Deus? Não, deixa para você viver para Deus depois que você tiver aproveitado muito a vida. Deixa para voltar para o Senhor quando você tiver aproveitado muito a vida. Então, infelizmente, a gente percebe que essa é uma frase muito enganosa. Esse é um ensinamento enganoso que encontra terreno fértil em um coração sem Cristo. A juventude, infelizmente, tem sido bombardeada por várias tentações e ofertas sedutoras. Muitas são levadas a acreditar que eles devem aproveitar todas as vantagens possíveis da juventude, dessa vida tenra. E, infelizmente, só que a gente percebe, queridos, que isso é uma grande mentira. É uma grande mentira viver sem Cristo. Por quê? Porque sem Cristo é impossível encontrar a verdadeira realização. Sem Cristo é impossível encontrar a verdadeira satisfação. Tem um hino que diz o seguinte: satisfação é ter a Cristo. Um hino que ensina dizendo satisfação é ter a Cristo. Quando a gente olha lá para Gênesis 39, nós vemos a resistência de José à tentação da esposa de Potifar. Ele era humano como nós, mas porque Deus estava com ele, conseguiu vencer a provação. E mais tarde colheu os frutos de sua fidelidade ao obter o favor do Senhor. O mesmo não aconteceu, infelizmente, com Davi, que cedeu aos prazeres da carne, ao tomar Batseba para si. Na história de José, um período de desafios resultou em anos de alegria. Um pouco de sofrimento aqui, de resistência aqui, resultou a ele em muito tempo de alegria. Na história de Davi, minutos de prazer, infelizmente, trouxeram desgraças e maldições para gerações. Qual dessas histórias lhe parece o melhor exemplo? A história de Davi ou a história de José? Queridos, em Cristo somos livres para fazer as nossas escolhas, mas jamais escaparemos das suas consequências. Você jovem, você que me ouve, sendo jovem ou não, você precisa sempre ter isso em mente, de que nós somos livres. Eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas. Nem tudo convém, mas eu tenho liberdade para fazer as escolhas. Só que uma coisa você tem que ter a certeza, que nós nunca vamos escapar das consequências, de colher as consequências. Então o que você quer? Você quer resistir à tentação, resistir um pouquinho mais e ter uma vida de alegria, ou abraçar um pouco desse prazer momentâneo do mundo depois de ter muitos anos de amargura, de tristeza? Você prefere passar nesse mundo aqui alguns momentos de tribulação e resistindo do que passar a eternidade sofrendo e distante de Deus? Deus, ele nos conhece desde a nossa concepção e nos entende melhor do que nós mesmos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos cuidar e zelar por ele. A ideia de aproveitar enquanto é jovem é uma grande armadilha demoníaca. Como você pode ter tanta certeza de que vai acordar amanhã? Ou mesmo que estará vivo daqui a alguns minutos? É Deus quem conta os nossos dias. Por isso nós devemos viver
cada instante, cada segundo como se fosse o último. E nós devemos viver cada instante para Deus. Nós devemos viver para Ele. Eu não devo deixar amanhã ou amanhã para o Senhor e dizer... Às vezes a gente convida as pessoas para servir a Cristo, para ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Esse é o chamado que, como pregador, como pastor evangelista, eu preciso fazer. Para que aqueles que não seguem Jesus, eles se tornem seguidores de Jesus. Às vezes eu faço convite e a resposta que eu tenho, muitas das vezes, é o seguinte: ainda não. Bora deixar para mais tempo, mais lá para frente, ainda não chegou o tempo. E a pessoa fala como se ela soubesse que ela vai ter mais tempo amanhã. Como se ela soubesse que ela vai ter alguns minutos a mais daqui para frente. Nós não sabemos, queridos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu preciso viver o hoje para o Senhor. Eu preciso viver o amanhã para o Senhor. Eu preciso viver os meus anos futuros para o Senhor. Tudo eu preciso viver para o Senhor. Não posso simplesmente dizer, não, quando eu estiver com 40 anos, lá na frente, todo acabado, todo arrebentado, quando o mundo tiver me batido muito, quando eu tiver virado brinquedo nas mãos de Satanás, aí eu volto para Deus, aí eu vivo para o Senhor. Não é assim que funciona. De modo nenhum não é assim que funciona. Deus, Ele quer que você tenha uma vida santa e reta hoje. Não se distraia de modo nenhum. Permaneça firme nele. Você que está caminhando com o Senhor, está resistindo, permaneça firme nele. Pois somente assim será capaz de resistir e vencer as tentações de hoje, preparando uma colheita farta para o futuro. Então, tenha sempre isso em mente. O amanhã, quando Deus me permite viver o amanhã, é resultado daquilo que eu planto hoje, das minhas escolhas hoje. Sempre tenha isso em mente. E para a nossa prática, eu gostaria de compartilhar com você a seguinte questão. Estude sobre santidade. Medite na Bíblia e ore ao Pai. Busque a sabedoria que vem do alto e encontrará uma vida plena em Cristo. Escolha uma nova vida hoje, enquanto há tempo. Não conte com amanhã, queridos. Não conte com a expectativa daqui de 1 ano, 2 anos. Não estou dizendo que você não deve planejar, mas nós não sabemos o nosso amanhã. Então, entregue a sua vida para Cristo hoje, viva para Ele hoje, decida mudar de vida hoje, arrependa-se hoje, ore pela sua família hoje, busque ao Senhor e em tudo que você possa fazer hoje. Não conte com amanhã. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder buscar o Senhor, de poder orar, de poder saber que o Senhor nos dá caminhos para seguir, coloca diante de nós sempre a vida e a morte, o caminho estreito e o caminho largo, agradar o Senhor, desagradar o Senhor. E a gente tem a opção de escolher, mas nós sabemos que a Tua vontade é que nós sempre sigamos no caminho que leva até o Senhor, leva até o Teu reino. Então nos ajuda, Senhor, a viver em santidade, a buscar viver uma vida para o Senhor. Nos ajuda, aqueles que são jovens, que eles sirvam o Senhor na sua juventude, que eles entendam, que eles gastem o tempo deles servindo ao Senhor na sua juventude, que eles lembrem do Senhor na sua juventude, enquanto há vigor, enquanto há força, e que eles não percam o tempo deles, que eles não desperdicem o tempo deles vivendo e perdendo tempo com o mundo, com as coisas do mundo. Essa é a nossa oração, Senhor, é o nosso clamor. Tenha misericórdia dos jovens, de cada família que me ouve, tenha misericórdia de cada jovem, de cada adolescente. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.